Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT-MAT. Neste vídeo, definiremos uma operação entre vetores denominada produto interno, que associa a cada par de vetores um escalar. Outro nome utilizado para essa operação é produto escalar. Primeiramente, daremos uma definição geométrica e, para isso, precisamos de dois conceitos preliminares: a norma de um vetor e o ângulo entre dois vetores. A norma, o comprimento de um vetor, é o número barra dupla do vetor V. Veja que usamos essa notação com barra dupla para distinguir do módulo de um número real, e este número representa o comprimento de um segmento representante de V. Sendo assim, considerando um representante AB de V, tomemos o seu comprimento e este será o comprimento do vetor V. Façamos algumas observações. A primeira é que a norma de um vetor independe da escolha do representante. Veja aqui, tomando um representante de V, AB, sabemos que qualquer outro representante de V é equivalente a AB, isso é, possui a mesma direção, sentido e comprimento. Sendo assim, a norma independe da escolha. E como calculá-la algebricamente, em termos das suas componentes? Se AB é um representante de V, para determinarmos algebricamente o módulo ou comprimento de V, basta calcularmos o comprimento do segmento AB, que sabemos ser dado pela distância entre os pontos AB. Sendo assim, se as coordenadas do ponto A são A1 e A2 e as coordenadas do ponto B são B1 e B2, o comprimento ou o módulo do vetor V vai ser dado pela raiz quadrada de B1 menos A1 ao quadrado mais B2 menos A2 ao quadrado, e isso porque as componentes do vetor V são dadas por B1 menos A1, B2 menos A2. A terceira observação é a seguinte: o comprimento de um vetor V é igual a zero se e somente se o vetor V for o vetor nulo. A quarta observação nos diz que, se V é um vetor e lambda é um número real, então o comprimento do vetor lambda-V será igual ao módulo de lambda vezes o comprimento do vetor V. E, de fato, vamos considerar as componentes do vetor V como sendo AB, e então sabemos que as componentes do vetor lambda-V são lambda-A, lambda-B, e então o comprimento do vetor lambda-V será a raiz quadrada da abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado. Resolvendo os quadrados e colocando lambda ao quadrado em evidência, obtemos raiz quadrada de lambda ao quadrado, que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado. Sabemos que a raiz quadrada abre para o produto e, com isso, obtemos módulo de lambda que multiplica o comprimento do vetor V. Por exemplo, dado o vetor V, cujo representante é o AB, tomamos o vetor menos 2V, sabemos que esse vetor possui a mesma direção de V e o sentido contrário, pois ele é um múltiplo negativo de V, e o seu comprimento é dado por norma de menos 2V, que, pelo que a gente acabou de observar, isso é o módulo de menos 2 vezes o comprimento do vetor V. Ou seja, esse vetor possui comprimento 2 vezes o comprimento do vetor V. Chamaremos de vetor unitário aquele cuja norma ou comprimento é igual a 1. Temos também que, se V for diferente do vetor nulo, o vetor V dividido pelo comprimento de V é um vetor unitário. Isso não é difícil de verificar. Este vetor é chamado de vetor normalizado ou versor do vetor V.
Portanto, como o versor do vetor v pode ser escrito da forma 1 sobre o comprimento de v que multiplica o vetor v, temos que o versor de v possui a mesma direção do vetor v, o mesmo sentido. Vejamos um exemplo. Determinar os vetores unitários paralelos ao vetor v dado pelas componentes 1 e menos 2. Note que, dado um vetor v, temos dois vetores unitários paralelos a ele, que seriam este, que possui a mesma direção e sentido de v, e este aqui, que possui a mesma direção, porém sentido contrário. Note que este vetor é o versor, ou seja, dado por 1 sobre a norma de v que multiplica o vetor v. Já este aqui é o oposto do versor. Sendo assim, basta determinarmos o versor do vetor v. Calculemos primeiramente o comprimento de v, que é dado pela norma de v, que é igual a raiz quadrada da abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado, que é igual a raiz de 5. Sendo assim, o versor é dado por 1 sobre raiz de 5 que multiplica 1, menos 2, ou seja, é o vetor cujas componentes são 1 sobre raiz de 5 e menos 2 sobre raiz de 5. Já o seu oposto é dado por menos 1 sobre raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Esses são os dois vetores paralelos ao vetor v e que são unitários. O próximo conceito que precisamos para definir geometricamente a operação produto escalar ou produto interno é o ângulo entre dois vetores. E o ângulo entre os vetores u e v é o menor ângulo entre segmentos representantes AB de U e AC de V. Esta medida do ângulo entre U e V será denotado com este símbolo aqui. Geometricamente, temos o seguinte: tomamos representantes de U e V com a mesma origem, e então o menor ângulo formado entre estes representantes será o ângulo de V. Veja que este ângulo também pode ser um ângulo obtuso, como neste exemplo aqui. Façamos algumas observações. Veja que pela definição, temos que o ângulo entre dois vetores varia de 0 a 180 graus. E mais, o ângulo será de 180 graus se V for um múltiplo negativo de U, ou seja, possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. E o ângulo será de 0 graus se V for um múltiplo positivo de U, isso é, possui a mesma direção e sentido. Segue também da definição que não importa se a medição do ângulo começa em U ou em V, o ângulo é o mesmo. A segunda igualdade nos diz que, se considerarmos os vetores múltiplos positivos de U e V, ou múltiplos negativos de U e V, o ângulo desses vetores será igual ao ângulo do vetor UV. Veja neste exemplo onde tomamos múltiplos negativos de U e V, isto é, lambda e mi negativo, e, portanto, o produto lambda-mi maior do que zero, e o ângulo dos vetores lambda-u e mi-v coincide com o ângulo dos vetores u e v. Por fim, se tomarmos lambda-u e mi-v, tais que o produto lambda-mi é menor do que zero, o ângulo de lambda-u e mi-v será π menos o ângulo de u e v. Visualizemos essa igualdade neste esboço aqui. Veja que tomamos lambda positivo, uma vez que o vetor lambda-u está no mesmo sentido do vetor u, e mi negativo, uma vez que o sentido do vetor mi-v está oposto ao sentido do vetor v. E com isso, o ângulo entre os vetores mi-v e lambda-u é dado por π
menos o ângulo entre U e V. Muito bem, agora estamos preparados para definir o produto interno ou produto escalar. E o produto interno ou produto escalar dos vetores U e V do plano é o número real dado da seguinte maneira. Se o vetor U ou o vetor V forem igual ao vetor nulo, então o produto interno será definido como sendo zero. Agora, se U for diferente do vetor nulo, bem como V for diferente do vetor nulo, então o produto interno de U com V será dado pela norma do vetor U, que multiplica a norma do vetor V, que multiplica o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V. Observe que, para usarmos essa definição no cálculo do produto interno, precisamos conhecer os comprimentos dos vetores, bem como o ângulo entre eles. Veja que por essa definição, tanto faz a ordem que tomamos os vetores para calcular o produto interno, não altera o número final. E esta é a nossa primeira observação. O produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. A segunda observação é a seguinte: o produto interno de um vetor com ele mesmo é não negativo. E, de fato, sabemos que o ângulo de um vetor com ele mesmo é zero. E, portanto, da definição, temos que o produto interno de U com U é igual à norma de U, que multiplica a norma de U, que multiplica o cosseno de θ. Mas o cosseno de θ, neste caso, é 1, uma vez que θ é zero. E com isso chegamos na norma ao quadrado de U, que é um número maior do que zero ou igual a zero, caso o U seja igual a zero. Vejamos agora uma maneira algébrica de calcular o produto interno que se dá pelas componentes do vetor. E o resultado diz o seguinte: sejam U de componentes AB e V de componentes alfa e beta, dois vetores no plano. Então, o produto interno de U com V é dado pelo produto das abscissas dos vetores mais o produto das ordenadas. Consideramos o vetor U de componentes AB e representante OP e o vetor V de componentes alfa e beta de representante OQ, e seja θ o ângulo entre U e V. Veja que o vetor OQ pode ser escrito da forma menos o vetor OP mais o vetor OQ, ou seja, V menos U, que é igual a alfa menos A e beta menos B. Agora, vamos supor que OP e Q não são colineares e, aplicando a lei dos cossenos ao triângulo OPQ, obtemos que a norma ao quadrado de V menos U é igual à norma ao quadrado de U mais a norma ao quadrado de V menos 2 que multiplica a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Isolando esse termo aqui, ficamos com este termo igual à norma ao quadrado de U mais a norma ao quadrado de V menos a norma ao quadrado de V menos U. Em termos das coordenadas, temos que a norma ao quadrado de U é dado por A ao quadrado mais B ao quadrado, assim como a norma ao quadrado de V é dado por alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, menos a norma ao quadrado de V menos U, a qual é dada por alfa menos A ao quadrado mais beta menos B ao quadrado. Vejam que as componentes do vetor V menos U são dadas por alfa menos A, vírgula, beta menos B. Desenvolvendo os quadrados, obtemos A ao quadrado mais B ao quadrado mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos, abre parênteses, alfa ao quadrado, menos 2 vezes alfa vezes A, mais A ao quadrado, mais beta ao quadrado, menos 2 vezes beta vezes B, mais B ao quadrado, que é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais alfa ao quadrado, mais beta ao quadrado. E agora aplicamos a propriedade distributiva que nos dá
menos alfa ao quadrado mais 2alfa A menos A ao quadrado menos beta ao quadrado mais 2alfa beta menos B ao quadrado, que é igual, realizando as simplificações possíveis, a 2alfa A mais 2beta B, que é igual 2 vezes A vezes alfa mais B vezes beta. E, portanto, o produto interno de U com V, que é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ, é dado por A vezes alfa mais B vezes beta. Agora, se O, P e Q são lineares, sabemos que existe um número real lambda diferente de zero, tal que U, que é igual ao vetor OP, é igual a lambda OQ, que é igual a lambda V. Então, A é igual a lambda alfa e B é igual a lambda beta. E assim o produto interno de U com V é igual ao produto interno de lambda V com V, que é igual a norma de lambda vezes o vetor V, vezes a norma de V, vezes o cosseno do ângulo desses dois vetores, que é igual ao módulo de lambda vezes a norma ao quadrado de V, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores lambda V e V. Como o cosseno do ângulo entre os vetores lambda V e V é igual a 1 se lambda for maior do que zero e igual a menos 1 se lambda for menor do que zero, segue que o produto interno de U com V é igual a lambda norma de V ao quadrado. Logo, o produto interno de U com V é igual a lambda que multiplica alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, que é igual a lambda alfa vezes alfa mais lambda beta vezes beta. E isso é igual a vezes alfa mais B vezes beta, uma vez que o lambda alfa é o A e o lambda beta é o B. E com isso, concluímos a nossa demonstração. Chamamos a atenção para o fato de que, se conhecermos as componentes do vetor, esta maneira de calcular o produto interno é mais viável do que pela definição, que envolve o ângulo entre vetores. Agora, vejamos algumas observações. Sejam U, V e W vetores arbitrários do plano e lambda um número real. Estas propriedades que listaremos podem ser facilmente verificadas utilizando a proposição anterior, ou seja, saem diretamente da operação algébrica do produto interno. A primeira já comentamos aqui, que o produto interno ou produto escalar de U com U é a norma do vetor ao quadrado e, portanto, sempre positivo ou igual a zero. A segunda propriedade nos diz que o produto escalar de um vetor é zero se e somente se este vetor é o próprio vetor nulo. A terceira propriedade já comentamos também. A ordem dos vetores não altera o produto escalar. A letra D nos dá que, ao calcularmos o produto escalar do vetor múltiplo de U, lambda U, com o vetor V, isto é igual ao produto escalar de U com V vezes o lambda. E o mesmo é válido se considerarmos um múltiplo de V. A letra F e a G nos dão que o produto escalar abre com respeito à soma no seguinte sentido. Se calcularmos o produto escalar de U mais W com V, isso é igual à soma do produto escalar de U com V e W com V. Para nos familiarizar com essas propriedades, introduzimos este exemplo. Considere os vetores U de componentes 1 e 2 e V de componentes 2 e 1. Encontre os valores reais de lambda para os quais vale essa igualdade aqui, ou seja, o produto interno de lambda U mais V com U mais lambda V é igual a zero. Primeiramente, vamos abrir o produto interno para essa soma aqui, lambda U mais V, e com isso obtemos o produto interno de lambda U com U mais lambda V
mais o produto interno de V com U mais lambda V. Agora, vamos aplicar a propriedade que abre o produto interno para esta soma aqui, U mais lambda V, e com isso obtemos o produto interno de lambda U com U, mais o produto interno de lambda U com lambda V, mais, aqui novamente, vamos aplicar a propriedade para esta soma aqui, e com isso obtemos o produto interno de V com U, mais o produto interno de V com lambda V. Pela propriedade, o lambda sai do produto interno e com isso ficamos com lambda, que multiplica o produto interno de U com U. Aqui, novamente, o lambda sai, então fica lambda, produto interno de U, e veja que nós temos mais um lambda aqui que também sai. Então, ficamos com lambda ao quadrado, produto interno de U com V, mais o produto interno de V com U, e este lambda aqui também sai. Então, fica o produto interno de V com V vezes o lambda. Vamos agora organizar essa soma como sendo um polinômio na variável lambda. Então, consideremos primeiramente o termo com lambda ao quadrado. Então, ficamos com o produto interno de U com V vezes o lambda ao quadrado, mais, veja que podemos pôr agora o lambda em evidência, e podemos expressar o produto interno de U com U da forma norma ao quadrado de U, mais o produto interno de V com V, que é a norma ao quadrado de V, vezes o lambda, mais o produto interno de V com U. Como vale a propriedade comutativa, podemos escrever o produto interno de U com V. E a condição dada pelo exercício é que essa soma seja igual a zero. Note que aqui temos então um polinômio na variável lambda, onde os coeficientes são dados em termos de produtos internos. Como temos as componentes de cada um desses vetores, podemos calcular esses produtos internos. Veja que a norma ao quadrado do vetor U e do vetor V são iguais a 5, bem como o produto interno de U por V é dado pelo produto das abscissas mais o produto das ordenadas, o que resulta em 4, e fazendo a substituição na igualdade, chegamos ao polinômio 4 lambda ao quadrado mais 10 lambda mais 4 igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, chegamos em lambda igual a menos 10 mais ou menos raiz de 100 menos 64 dividido por 8, e isso é igual a menos 10 mais ou menos 6 dividido por 8, e, portanto, os lambdas são menos 2 ou menos meio. Isso significa que para a igualdade ser verdadeira, lambda pode assumir esses dois valores. Agora apresentaremos uma desigualdade muito importante que envolve o módulo do produto escalar de dois vetores, e tal desigualdade usaremos mais adiante. Vimos que o produto interno de dois vetores U e V não nulos do plano é um número real, módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Se tomarmos o módulo em ambos os lados desta igualdade, obtemos a desigualdade que chamamos de Cauchy-Schwarz, ou seja, o módulo do produto escalar de U com V será igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o módulo do cosseno de θ. Mas sabemos que o cosseno é uma função limitada. O módulo de cosseno de θ é menor ou igual a 1 para todo θ. Sendo assim, chegamos na desigualdade módulo do produto escalar de U com V menor ou igual ao módulo de U vezes o módulo de V. Esta é a desigualdade conhecida como desigualdade de Cauchy-Schwarz. Note que teremos a igualdade se U e V são múltiplos um do outro. Isso porque teremos a igualdade se o módulo do cosseno de θ é igual a 1. E isto é verdade se somente se o θ for igual a zero
ou o θ for igual a π. Lembrando que o ângulo entre dois vetores varia de 0 a π, por isso que estamos somente considerando esses valores cujo módulo de cosseno de θ é igual a 1. Agora veremos outra desigualdade bastante importante conhecida, e ela nos diz o seguinte: para todos u e v do plano vale a desigualdade triangular, ou seja, o comprimento do vetor u mais v é sempre menor ou igual à soma dos comprimentos do vetor u e v. Vamos entender geometricamente essa desigualdade. Dados os vetores v e u, tomamos um representante de v com origem na extremidade de u. A soma desses vetores é dado por este vetor aqui, u mais v, cujo comprimento é claramente menor que a soma dos comprimentos de u e v. Agora, a igualdade é válida se e somente se um dos vetores u ou v é zero, ou então u e v são múltiplos positivos um do outro. Veja que u e v serem múltiplos positivos um do outro significa que, além de possuírem a mesma direção, possuem o mesmo sentido. E então, o vetor u mais v claramente terá comprimento igual à soma dos comprimentos dos vetores u e v. Agora, vamos ver a relação existente entre o produto escalar de dois vetores que são ortogonais. Para isso, comecemos com a definição de ortogonalidade. Dizemos que os vetores u e v são perpendiculares ou ortogonais se um deles for igual a zero ou então o ângulo entre eles é 90 graus. Neste caso, usaremos essa notação aqui. Agora, se além dos vetores serem ortogonais, eles são unitários, chamamos esses vetores de ortonormais. E a relação que existe entre esses vetores e o produto escalar é a seguinte: U é ortogonal a V se e somente se o produto escalar desses dois vetores é igual a zero. De fato, note que se U é igual a zero ou V for igual a zero, nada temos a mostrar, pois, por definição, U e V serão ortogonais e também, por definição, o produto escalar é zero. Vamos então supor que U e V são vetores não nulos e θ é o ângulo entre eles. O produto escalar de U com V é dado pela norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Este valor é igual a zero se e somente se o cosseno de θ for igual a zero, uma vez que os vetores U e V são não nulos e, portanto, as suas normas são não nulas. Bom, mas se o cosseno de θ é igual a zero, isso implica que o θ é 90 graus. E veja que o θ é 90 graus porque estamos analisando θ no intervalo de 0 a π. E com isso provamos que dois vetores são ortogonais se e somente se o produto escalar entre eles for igual a zero. Vejamos agora uma aplicação imediata dessa afirmação que acabamos de ver. Determinar o valor A pertencente aos reais, de modo que os vetores U de componentes A mais 1 e 2 e o vetor V de componentes menos 3 e 1 sejam perpendiculares. Vimos que U e V são perpendiculares se e somente se o produto escalar de U com V é igual a zero. Sendo assim, para resolver esse exemplo, basta calcularmos o produto escalar de U com V e igualar a zero. Mas vimos que quando temos as componentes dos vetores, calcular o produto escalar é fazer a seguinte operação: abscissa de U vezes a abscissa de V mais ordenada de U vezes a ordenada de V. E com isso chegamos em menos 3A menos 3 mais 2 igual a zero. Resolvendo esta igualdade, obtemos que o valor de A é igual a menos 1/3. Isso significa que para U e V serem ortogonais, o valor de A deve ser igual a menos 1/3. Esta relação do produto interno ou produto escalar de dois vetores com o seu ângulo é mais geral no seguinte sentido:
O produto interno ou produto escalar mede essencialmente o ângulo entre dois vetores do plano. Como já vimos anteriormente, o ângulo entre U e V e o ângulo entre múltiplos positivos de U e V é o mesmo. Logo, o produto escalar dos versores de U e V é igual, por definição, à norma de cada versor vezes o cosseno de θ. Mas sabemos que o versor de um vetor tem norma igual a 1, o que resulta apenas em cosseno de θ. Agora, aplicando nos dois lados da igualdade a função inversa do cosseno, obtemos que o θ, que é o ângulo entre o vetor U e V, é igual ao arco cosseno do produto interno dos versores de U e V. Agora que já sabemos a relação do produto interno com a ortogonalidade de dois vetores, veremos como determinar todos os vetores ortogonais a um vetor fixo U. E o que temos é o seguinte: dado um vetor U conhecido de componentes AB, qualquer vetor ortogonal a esse vetor U terá componentes menos lambda_b, lambda_a. Vamos primeiramente mostrar a volta, ou seja, vamos assumir que V tem componentes lambda que multiplica menos BA e vamos mostrar que U é ortogonal a V. Veja que para isso basta mostrarmos que o produto interno ou produto escalar é igual a zero. Note que o produto interno de U com V é igual o produto das abscissas dos vetores mais o produto das ordenadas, o que nos dá zero. Portanto, U é ortogonal a V. Agora, vamos assumir que V é ortogonal a U e mostrar que V é um múltiplo de menos AB. Seja V o vetor de componentes C e D ortogonal a U. Isto significa que o produto escalar de U com V é igual a zero, mas, por outro lado, também é igual a A vezes C mais B vezes D. Assim, temos que zero é igual a AC mais BD, mas esta soma também podemos escrever da forma CA menos D que multiplica menos B. Veja que essa subtração é o determinante da matriz de linha CD e menos BA. Se este determinante é igual a zero, isso significa que V é múltiplo de menos BA, ou seja, existe um lambda pertencente aos reais, tal que V é escrito da forma lambda que multiplica menos BA. Então fica a dica, sempre que você tiver um vetor U de componentes A e B e você precisa um vetor ortogonal a U, tome lambda igual a 1, ou seja, o vetor V dado por menos a ordenada de U e a abscissa de U é um vetor ortogonal a U. E ficamos por aqui. No próximo vídeo, introduziremos a projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor V. Não perca!